Vamos falar um pouquinho, antes de chegar no teste propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o design experimental, certo? O design experimental, ele é super criticado na pesquisa e educação e tem ótimas razões para que ele seja criticado. Me incomoda um pouco que poucas pessoas sabem o que é o design experimental e tem muitas críticas, principalmente que vêm dos pesquisadores mais jovens, que elas se dão por repetição das pessoas que fizeram a crítica e que ouviram outras pessoas, certo? E às vezes pouco se conhece do que está criticando. Eu não tenho nenhum problema com isso, até porque eu não trabalho com design experimental, tá? Só para vocês terem muita clareza. Mas eu acho muito perigoso, da maneira como eu percebo, porque quando as pessoas elas começam a reproduzir críticas daquilo que elas não conhecem de fato, elas correm um grande risco de repetir e reproduzir aquilo que elas acreditam estar criticando. Por isso eu acho importante que a gente conheça o que é o design experimental, inclusive para não fazê-lo, se é o que você pretende, o que você acredita, se isso tem a ver com suas convicções, certo? Então eu vou dedicar algumas poucas palavras ao design experimental aqui com vocês. Importantíssimo, existem muitas maneiras de você construir o tal design experimental. Mas o que ele tem em comum? O que todas elas têm em comum? Elas pretendem estabelecer relações causais com base empírica, certo? O que isso quer dizer? Bem, para explicar isso um pouco melhor, eu vou fazer uma distinção entre dois tipos de relações que estão implicadas nesses métodos que a gente vai discutir na nossa conversa de hoje. Por um lado, nós temos relações causais. Por outro lado, nós temos as relações preditivas, certo? Da maneira como eu vou definir aqui, todas as relações causais são relações preditivas, mas nem todas as relações preditivas são relações causais. O que eu quero dizer? Vamos lá. Você pode, por exemplo, estar interessado em avaliar em que medida... imagina que você fez algo que é muito comum na pesquisa em educação e ciências. Você desenvolveu uma inovação pedagógica, você desenvolveu um produto educacional, certo? Geralmente, enfim, uma inovação curricular, um método de ensino, um material, uma apostila, um experimento. Você desenvolveu alguma coisa que pode ser considerada, dentro de certos limites, uma inovação educacional. E você quer testar, quer verificar se isso funciona. Você quer verificar, por exemplo, em que medida os seus alunos aprendem mais. Eu sou professor de física. Então, por exemplo, imagina que eu tenho desenvolvido um livro de física. Eu quero testar em que medida o meu livro ajuda os alunos a entenderem melhor o conteúdo. É simples, não é? Então, se você tem esse tipo de interesse, muito provavelmente o design experimental é algo que vai te atender, com todas as limitações que nós discutiremos a seguir, certo? Mas por que ele vai te atender? Porque justamente o que ele quer fazer é estabelecer uma relação causal. Criar elementos empíricos que te permitam sustentar a afirmação de que o seu produto educacional produziu, ou seja, ele teve como efeito um ganho atitudinal ou um ganho cognitivo nos seus estudantes, certo? E a gente vai fazer isso dentro do design experimental de forma bastante obsessiva, de forma bastante cuidadosa, de forma bastante rigorosa, tentando levantar todas as possibilidades e eliminar todas as possibilidades de intervenção externa, de efeitos que possam atrapalhar a nossa inferência. Então, o que o design experimental quer fazer, e o que as relações causais fazem, é imputar um efeito a uma causa, certo? E isso, obviamente, é um tipo de predição. Então, se uma vez que você imputou um efeito a uma causa, uma vez que você comprovou, né, que o seu método, que o seu material, ele de fato contribui, em média, para que os seus estudantes aprendam mais, certo? Isso quer dizer que se alguém está usando o seu material, muito provavelmente essa pessoa vai ter, ou pelo menos a oportunidade, ou essa turma vai ter a oportunidade de um desempenho maior em média, certo? Então, existe, nesse sentido, toda a relação causal é uma relação preditiva. Mas eu vou dar um exemplo agora de uma relação preditiva que não é uma relação causal. Tipicamente, meninos mais do que meninas demonstram interesse por seguir carreiras científicas e tecnológicas, em média, certo? Isso quer dizer que se você sorteia dois alunos, um menino e uma menina, e você chutar que o menino tem interesse em seguir carreiras científicas e tecnológicas e a menina não, você tem alguma chance de acerto. Ou se você chutar que os dois querem seguir carreiras científicas e tecnológicas,
no menino a sua chance de acerto é maior do que no caso da menina. E isso é predição, certo? Mas em nenhum momento essa predição, no esquema teórico, nas interpretações que a gente pode dar para esse tipo de resultado, em nenhum momento essa predição supõe causalidade, certo? Em nenhum momento, até onde eu saiba, certo? Qualquer pesquisador se prestou a afirmar que a preferência por carreiras científicas ou não, certo? É causada pelo sexo. Não, jamais. Isso não. Mas por várias razões, que estão inclusive além da pele do indivíduo, esses interesses acabam sendo construídos dessa maneira. E é possível, sim, predizer uma série de comportamentos e escolhas e preferências das pessoas em função do seu gênero, da sua cor, da sua classe, de diversos marcadores sociais que, enfim, que fazem parte de todas as relações de desigualdade que são muito importantes para a gente pensar também a educação em ciências, certo? Mas em nenhum momento a gente está falando de relações de predição, perdão, em nenhum momento a gente está falando de relações causais, mas a gente está falando de relações de predição. Bacana? Então é importante a gente fazer essa distinção até para saber o que os métodos, o que o design experimental tem de tão especial. Ele tem de especial isso. Ele pretende estabelecer relações causais em sentido estrito, certo? E de fato, do ponto de vista mais rigoroso dos métodos quantitativos, não há outra forma de estabelecer uma relação causal com base empírica além do design experimental. Nós podemos conversar sobre isso no nosso encontro síncrono, tá bom? Mas eu vou seguir a discussão. Eu vou dar aqui algum exemplo de algumas preocupações que costumam estar presentes, ou listar algumas preocupações que costumam estar presentes num design experimental. A primeira delas é a necessidade de quantificar o output educacional que nós desejamos monitorar, por exemplo, desempenho, interesse, crenças, motivação, garantindo a validade dessa quantificação. Então, isso é uma etapa muito importante, certo? Muitas pesquisas elas falham nesse sentido porque elas, inclusive aquelas que não se pretendem de um design experimental, mas eu vou falar sobre isso já, mas elas acabam fazendo não mais do que um design experimental mal feito, né? Elas pulam essa etapa e não se dão conta de que é muito importante a gente testar a validade dessa variável escalar que você está querendo monitorar e que você espera que mude em função da sua intervenção. Então, assim, você fez uma intervenção voltada, por exemplo, para aquisição de conhecimento, é razoável que você aplique um teste educacional que meça o conhecimento adquirido, o conhecimento científico adquirido dos seus estudantes, certo? E teste a partir daí se existe alguma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, o grupo de tratamento e o grupo de controle. Mas vamos falar também, inclusive, já sobre o que são esses grupos. Pronto. O segundo desafio é distribuir aleatoriamente os participantes da pesquisa em dois grupos, aplicando o tratamento a um grupo e negando ao outro. Aqui a gente está falando de um tipo de design de pesquisa que é inspirado na pesquisa em saúde, certo? E a propósito é bem assim que a gente testa na pesquisa em saúde, é bem assim que a gente testa, por exemplo, a efetividade de um medicamento, de uma vacina, certo? Você precisa aplicar esse tratamento, né, que pode ser um medicamento, pode ser uma vacina, pode ser, enfim, algo que você aplica ao paciente, né? E você precisa aplicar a algumas pessoas e não aplicar a outras. E daí você consegue ver, comparando em média, você consegue saber o quanto aquele grupo que recebeu o tratamento avançou com respeito a um indicador, certo? Um indicador de saúde, de doença, enfim. Aí varia caso a caso, bacana? Mas é isso, por exemplo, o indicador pode ser a quantidade de anticorpos produzidos, entende? Então você pode comparar em que medida a aplicação de uma vacina aumenta a quantidade de anticorpos produzidos pelos cidadãos. Fazer isso é fazer um teste de comparação entre médias, tá bom? Comparação de médias. E é esse tipo de estratégia que permite a gente estabelecer essa relação causal. Depois, então é isso, né? Então eu já expliquei que a última etapa seria comparar a diferença em média da variável escalar que você validou, que você confia nessa medida, né? E você, a partir daí, você estabelece a relação causal desejada. Bacana? Então é isso. Vamos passar agora para uma outra parte da discussão, ainda sobre o design experimental, que eu acho particularmente importante, né? Que é por que ele é um design tão mal visto na pesquisa em educação,
né? No Brasil ele é claramente mal visto, no exterior eu não sei se ele é sempre mal visto, isso varia muito da comunidade onde você está circulando, porque na pesquisa anglófona a gente tem muita pesquisa quantitativa, mas quando você vai a essas pesquisas quantitativas, a grande maioria delas não emprega o design experimental, né? Elas empregam outros tipos de abordagens, ou abordagens quase experimentais, e é isso. Então, isso para mim também não é um problema. Mas eu só estou contando para vocês para que vocês saibam, certo? Mas então tá, então quais são as críticas ao design experimental? São várias, são diversas. Eu vou listar algumas aqui, né? Ou algumas nem são críticas ao design experimental, mas são críticas que têm a ver com o design experimental. A primeira delas é essa daqui, ó. Que muitas pesquisas quantificam os outputs educacionais sem investigar a validade dessa quantificação, comprometendo os resultados da análise. Então, assim, eu antecipei um pouco para vocês, né? Essa situação típica da pesquisa em educação e ciências, em que os pesquisadores desenvolvem, às vezes mestrandos, do mestrado profissional ou não, né? Desenvolvem suas soluções educacionais, certo? Desenvolvem suas inovações educacionais, geralmente materializadas em um material didático, um texto, um experimento. Isso globalmente a gente chama de produto educacional. E essa pessoa é desafiada a testar a efetividade desse produto educacional. Aí o que você faz? Você vai lá para sua sala, para sua turma, aplica o produto na turma e vê que os alunos gostaram, e eles gostaram mesmo, e foi bacana, e que legal. E você aplica uma prova, que é aquela mesma prova que você sempre fez, e você percebe que as notas foram altas e que bom. Então você chega à conclusão de que a experiência foi boa. Do ponto de vista do design experimental e dos métodos quantitativos, esse tipo de abordagem é uma abordagem relativamente pobre, né? E de fato, ela não levanta a evidência além da superfície, além do óbvio, né? E geralmente, não, e muitas vezes, esse tipo de pesquisa não está refletindo criticamente, né, sobre em que medida você realmente pode fazer essa afirmação de que a sua intervenção foi bem sucedida. Porque às vezes, por exemplo, os estudantes teriam tido a mesma experiência de aprendizado, teriam desenvolvido as mesmas atitudes positivas se você, com outro produto educacional, que não o seu, ou com o velho livro didático, chegasse na sala de aula com aquela atitude encorajada, aquela atitude vibrante, entende? E talvez você tivesse produzido os mesmos resultados. Então, em que medida faz sentido você dizer que aquele produto educacional que você desenvolveu produziu uma mudança, ou que seja, contribuiu para a produção de um maior aprendizado, do desenvolvimento de atitudes mais positivas frente à ciência e à escola. Então, assim, os pesquisadores precisam se fazer essa pergunta muito seriamente, né? Em que medida isso que eu estou querendo concluir é confiável, né? E esse tipo de crítica, de autocrítica, esse tipo de reflexão sobre a confiabilidade das suas conclusões é fundamental em qualquer pesquisa, certo? E, obviamente, a pesquisa quantitativa tem suas maneiras de fazer, certo? Mais especificamente o design experimental tem suas soluções. Bacana? E a gente vai ficar familiarizado com alguns desses recursos ao longo do caminho. Uma outra crítica que a gente pode ouvir, que eu já ouvi algumas vezes e que eu acredito que procede bastante, é que a própria necessidade de você quantificar um output educacional da maneira como deve ser feito, que é validando o teste, né? E vocês vão ver como que o processo é um processo muito laborioso, o processo de validação. Geralmente você não consegue colocar num teste tudo aquilo que você gostaria de saber sobre os estudantes, sobre os professores, os participantes da sua pesquisa. Você precisa fazer escolhas muito restritivas. E, e é isso, e muitos pesquisadores ficam insatisfeitos com isso, e eu entendo, e eu ficaria também. Porque, no fim das contas, a necessidade da gente garantir a confiabilidade de uma medida educacional acaba restringindo aquilo que a gente pode saber sobre a experiência dos estudantes. E de fato, essas quantificações elas refletem muito pouco ou muito mal a experiência real das pessoas, a experiência real de ensinar e de aprender. Isso é um problema grave, é um problema que eu acredito que raramente se ultrapassa. Eu nunca vi, enfim, eu nunca vi uma pesquisa quantitativa que tenha produzido um cenário muito representativo das experiências individuais, certo? Mas, por outro lado, vamos lá, então só para a gente ter um pouco de lucidez também, né? Isso não quer dizer que as pesquisas
ditas qualitativas, que são, na verdade, um conjunto muito diversificado de métodos e teorias diferentes, certo? Isso não quer dizer que essas pesquisas qualitativas estejam captando a experiência dos estudantes no seu sentido mais profundo, né? Porque elas também são aproximações, porque todas as pesquisas são. Então, é importante, assim, quando você, que no momento que está fazendo uma pesquisa mais qualitativa, como eu também faço a maior parte do tempo, na verdade, quando você for fazer essa crítica à, à simplificação implicada na quantificação, toma muito cuidado para que a sua fala não represente não superestime aquilo que métodos qualitativos são capazes de fazer, certo? Na medida em que a gente não pode jamais escorregar do modelo da realidade para a realidade do modelo, certo? Então, não é porque o seu vizinho, nas quantificações dele, não dá conta de alcançar a experiência vivida que a sua abordagem dá conta. Ou será que dá? A gente pode conversar sobre isso no nosso encontro síncrono e vocês me contam como que vocês alcançaram a realidade última da experiência vivida pelos seus estudantes. Eu vou adorar ouvir, tá bom? Mas é isso. Então, só pra gente ter um pouco de lucidez e temperar um pouco as nossas posições. Tem uma questão, que é o ponto 4, eu queria dar um destaque aqui, né? Que quando nós desenvolvemos um tratamento em que realmente acreditamos, costuma ser um pouco sofrido ou tumultuado, negá-lo. Não, não é isso que eu queria dizer, não. Tá aqui, ó. Não, o ponto seguinte. Geralmente, o último da sequência, esse aqui, ó, que eu gostaria de destacar com vocês. Geralmente, os atores educacionais e professores e estudantes sabem o que está sendo testado e, sem dúvida, sua atitude positiva ou negativa frente ao teste participa do resultado final. E isso é um problema, né? Como é que o pessoal da pesquisa em saúde resolve? Eles resolvem tanto para controlar o efeito placebo, ou pelo menos para uniformizá-lo, né? Eles resolvem isso fazendo testes do tipo duplo cego. Então, quem aplica o tratamento, quem recebe o tratamento, não sabe se está recebendo um placebo ou se você está recebendo o tratamento propriamente dito. Você não sabe se você é grupo de tratamento ou grupo de controle. E esse tipo de cenário, eu pessoalmente nunca vi ser resolvido e tenho dificuldade de imaginar como resolvê-lo num design experimental em pesquisa educacional. Porque o que acontece? Mesmo que você, professor, foi lá desenvolver o seu produto educacional, você quer testar se esse produto é de fato efetivo, né? Ok, aí você separa suas turmas em grupo de tratamento e grupo de controle. Quer dizer que você vai levar o seu produto educacional para algumas turmas, para outras não, certo? E você vai fazer medidas, você vai alocar aleatoriamente esses alunos numa turma ou vai usar uma alternativa, que é o tal do pré-teste e pós-teste, que é muito importante vocês saberem. Se vocês quiserem mais detalhes, me perguntem. Ele é uma forma de você contornar a dificuldade nos cenários educacionais de alocar aleatoriamente os participantes de pesquisa às turmas, porque geralmente as turmas já estão constituídas pelas escolas por outras razões, né? E você não tem essa oportunidade de manipular, você não tem essa oportunidade de manejar os estudantes entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. Então, assim, você fez todo o serviço direitinho, você aplicou o seu teste, o seu produto educacional em algumas turmas, em outras não, você fez medidas anteriores e medidas posteriores do construto que você deseja avaliar, e você percebeu que existe uma diferença estatisticamente significativa. Sempre alguém vai poder levantar a questão de que, vem cá, será que esse desempenho diferenciado não aconteceu porque você chegou na turma onde você levou o seu produto educacional, você chegou acreditando e cativou os alunos, certo? E mobilizou os alunos, motivou esses alunos, e nas outras turmas não. Nas outras turmas você chegou mais cabisbaixo, assim, mais tipo, ai, que droga que eu tenho que dar a velha aula de sempre. Agora eu que desenvolvi um negócio super diferente, não posso fazer isso aqui. Né? E às vezes deixar isso claro para os alunos, né? Que eles são um grupo de controle. Então tem outra turma que está recebendo uma inovação pedagógica e aqueles alunos não. Então várias coisas costumam acontecer na prática escolar quando as pessoas tentam fazer esse design experimental e que invalidam o próprio design. Num certo sentido, talvez, várias pessoas no mundo vão discordar disso que eu vou dizer agora, mas num certo sentido, o design experimental na pesquisa educacional talvez seja impossível, certo? Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso.
Mas se ele é impossível, vamos lá, né? Se ele é impossível, quase ninguém trabalha com isso, por que ele é importante? Ele é importante porque ele justamente porque ele é muito criticado. Ele foi muito criticado. Ele é muito importante hoje em dia porque muitos métodos de pesquisa surgiram na crítica, no esteio da crítica ao design experimental. E é importante você entender o que é esse design, quais são os limites e quais são as críticas, de fato, o que dessas críticas faz sentido, o que não faz sentido, né? Para a gente sair um pouco daquele lugar horrível, que é o lugar do ódio ao número, né? Que é um lugar de suma ignorância, né? E a gente entender um pouco qual é mesmo o limite do número. O número tem um limite. E qual é, então, o limite, né? Um especialista em educação e em ciências deve ser capaz de apontar esses limites de forma muito precisa, certo? Sem nenhum tipo de traço sem um movimento iconoclasta, certo? Até porque o design experimental está longe de ser um ícone. Ele é mais uma abordagem antiga, né? Que talvez nunca tenha se consagrado de fato, talvez nunca tenha sido importante, mas ela acabou se tornando importante pelas críticas que recebeu. Bacana, pessoal?